Boa tarde, turma de beneficiamento de minério. Dando sequência aqui ao nosso assunto sobre gráficos. Nessa aula eu vou apresentar para vocês o modelo do gráfico de barras ou gráfico de colunas. O primeiro tipo de gráfico que eu trago para vocês é o nosso gráfico de barras ou também gráfico de colunas. Esses gráficos são responsáveis por apresentar variação ou intensidade. A intensidade sempre é vista a partir da altura da barra que é representada. Quanto mais alto, mais intenso. Quanto mais baixo, menos intenso. E a gente fala que pode representar variação porque a gente pode fazer a comparação entre essas barras. Tá? Então, quando a gente faz a comparação entre duas barras, que cada barra representando um setor diferente, a gente vai ter uma variação sendo representada. Tá? Essas barras sempre possuem a mesma largura e a gente sempre vai ter a mesma distância entre as barras. É importante a gente observar isso para que a gente não tenha representações tendenciosas no gráfico que podem trazer informações incorretas e interpretações incorretas. No eixo horizontal, a gente vai ter a representação das categorias ou setores, e no nosso eixo vertical, a gente tem as representações numéricas, né? Então, as representações de valores. Isso daí provoca o nosso gráfico de colunas. Se a gente, isso daqui, essa forma de representação de categorias no eixo horizontal e valores no eixo vertical, provoca a construção de um gráfico de colunas. Isso é padrão, mas não impede da gente inverter essa informação e colocar as categorias no eixo vertical e os valores no eixo horizontal, o que ao invés de colunas vão provocar barras. Tá? Então por isso que a gente fala aí gráfico de barras ou gráfico de colunas. A única diferença é que a gente está invertendo a representação dos eixos, beleza? Um exemplo da utilização dos gráficos de barra aí é com relação a matrículas, tá? Na rede privada, estadual, municipal e federal. Eu estou apresentando para vocês aqui, ó, primeiro erro desse gráfico. Eu trouxe uma tabela que tem dois tipos de informação: matrícula de professores e matrícula de alunos. Eu trouxe um gráfico que não tem título. Então, esse gráfico possui uma falha importantíssima, né? Eu não tenho título, ele não traz uma informação. Se eu não tivesse essa tabela aqui, eu não conseguiria entender o que esse gráfico está querendo me representar. Tá? No nosso caso aqui, como eu tenho a tabela que vai me servir de auxílio, e eu tenho as escalas aqui definidas de 500 e 500, e percebo que na rede privada eu tenho pouco mais de 1.500 matrículas, né? Eu consigo perceber que eu estou falando de matrículas de professores, né? Justamente por conta desses dados. Então percebam aí que quando a gente representa as matrículas de professores nesse gráfico de barras, as matrículas referentes à rede privada ultrapassam 1.500, né? Que vai de acordo com a tabela. Vamos observar agora referente à rede estadual, 1.100. Então aqui, ó, mais ou menos 1.000 matrículas. Como eu estou ultrapassando essa marca, a gente percebe 1.186 matrículas da rede estadual. Rede municipal, vou marcar de outra cor aqui. Vamos dar sequência, ó, essa linha amarela aqui seria 1.000. A gente tem um pouco menos que 1.000, 947, então também está de acordo. E por fim, um número ínfimo aqui na rede pública federal, 29. Então,
Se a gente for traçar aqui mais ou menos, né, a curva para tentar chegar lá, a gente vê que é bem lá próximo do zero. Então, esse gráfico para representar as matrículas de professores é um gráfico válido, é um gráfico correto, com a exceção de que falta título. Então, para ele estar perfeito, a gente teria que ter um título. Tá? Alguns subtipos. A gente pode ter representações agrupadas. Então, as colunas podem estar agrupadas. Vocês percebam que aqui os nossos setores são os bimestres. E cada coluna representa uma disciplina. Então, a gente consegue comparar as notas entre as disciplinas e eu consigo comparar as notas de cada disciplina por bimestre, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui nossa disciplina de português. Eu consigo perceber que no primeiro bimestre, português foi a minha maior nota, junto com história e artes. No segundo bimestre, português já deixou de ser a maior nota. No terceiro, português voltou a ser a maior nota. E no quarto, português também deixou de ser a maior nota. Fazendo uma comparação somente entre as notas de português, primeiro bimestre eu tive a mesma nota do segundo bimestre. No terceiro e quarto bimestre eu tive uma melhora da minha nota de português em relação ao primeiro e segundo bimestre. Mas a nota do quarto bimestre foi igual à nota do terceiro bimestre. Então, esse tipo de gráfico de colunas agrupadas traz muita informação, a gente consegue tirar muitas conclusões significativas e importantes desse tipo de gráfico. Segundo tipo de gráfico é colunas empilhadas. Então, a gente vai, ao invés de fazer a representação lado a lado das colunas, a gente vai fazer essa representação de uma coluna sobre a outra, tá? Então, a gente vai usar esse tipo de representação quando a soma das colunas fizer sentido. No nosso tipo aqui, no nosso exemplo, eu tenho um gráfico que representa o faturamento de resorts de uma mesma empresa. Essa empresa tem 3 resorts, um na Praia do Forte, em Salvador, que é representado pela cor verde, outro em Porto Seguro, representado pela cor vermelha, e outro em Itacaré, representado pela cor azul. A gente está representando o faturamento de cada resort, mas para essa empresa também é interessante ter a representação do faturamento total que ela teve. Então, a gente tem aqui o faturamento de cada resort e o faturamento total quando a gente vê o agrupamento desses resorts, dessas colunas, uma sobre a outra. Tá? Então, a gente consegue tirar a informação do gráfico aqui, quanto cada resort faturou no ano de 2012, 2013 e 2014, que foram meus 3 setores considerados, minhas 3 categorias consideradas. E eu consigo também tirar a informação do faturamento total dessa empresa de resorts. Feito? Terceiro subtipo aí dos gráficos de barras ou colunas é o nosso empilhamento em 100%. Então, esse empilhamento em 100% vem da ideia de gráficos de colunas empilhadas, mas de forma que o valor total represente 100%. Então, vendas mensais. Todas as vendas de uma empresa representam 100%. E dentro desse empilhamento, a gente representa quanto cada vendedor foi responsável no mês. Vamos pegar aqui só o primeiro mês de janeiro aqui, só para a gente fazer uma análise rápida. Se eu pegar a nossa coluna toda, eu tenho 100%. Se eu pegar somente a parte azul escura, eu tenho as vendas de José. Se eu pegar somente as vendas de César. Se eu pegar a parte azul clara, eu tenho as vendas de José. Tá? Então, a gente consegue fazer a interpretação de quanto cada um vendeu. A gente consegue perceber de forma muito clara, se a gente analisar de forma temporal aqui, né, que com o passar dos meses, a venda
de César foi só caindo e a venda de José foi aumentando. Tá? Então, outras formas de a gente apresentar dados, observem, tipos de dados diferentes. Esses dados sendo representados em colunas de 100%, eles sempre vão dar uma soma de 100%, sempre vão representar o todo. Para finalizar, turma, vou deixar um exercício bem simples para vocês, em que a gente também vai voltar lá a explorar os conceitos de moda, média e mediana. E aqui no cantinho eu deixo o gabarito para que vocês confiram as respostas que vocês encontraram. Até o próximo vídeo. Um abraço.